não vai ter sistema da fase sólida. Então, como é que eu removo isso? Como é que eu faço? Trato essa questão. Posso fazer o bombeamento e levar isso para ser tratado em outras bacias. Pode ser uma solução. Tá? E pode ser que eu não tenha essa solução também. Mas isso vai ter que existir. Tá? E só com muito planejamento a gente vai conseguir trabalhar com este tema. Também gostaria de agora já dizer o seguinte: o melhor índice de sistema de tratamento, quando a gente começa a tratar o esgoto, é a produção do lodo. Se você não tem produções de lodo, nós não temos ainda o quê? Problemas associados ao tratamento de esgoto. Quando começamos a trabalhar com o tratamento de esgoto, aumentando a cobertura, aumentando a rede, nós vamos surgir com a necessidade de gerenciar o lodo. Tá? Por isso que temos que organizar, distribuir. E uma coisa fundamental que eu acho para todos, que é muito organizada nos outros setores, né? Assistência técnica. Por uma assistência técnica já está sendo prestada nesse primeiro momento, que é a divulgação através de seminários, tá? Da situação, das linhas de frente, das tecnologias atuais, dos tipos de tratamento que tem que ser dado ao assunto. Para quê? Para que a gente possa depois fazer a devida organização. Depois disso, um outro item importante, licenciar isso de forma ambientalmente correta, monitorar, isso também tem que ter aceitação pública, e quais são as nossas zonas preferenciais para fazer essa aplicação. Tá? Depois de tudo isso feito, a gente entra numa base chamada banco de dados, que é uma coisa que muitos dos meus alunos ouvem, já sabem muito disso. Tudo que a gente faz e tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um banco de informações para ter poder de decisão. Sem esse banco montado, sem esse banco constituído, a gente vai ter dificuldade para caminhar nessa área, entendeu? Porque vamos tomar muita decisão com base aportada em talvez condições que não sejam específicas do Estado, né, e do lodo gerado. Depois, vamos operar, né, os sistemas, e fazer a estruturação e a suplementação. Bom, gostaria de colocar essa figura aqui para depois a gente ir para outro. Bom, qualquer sistema, todo mundo sabe que aqui é o corte da nossa cidade de Belém. A cidade de Belém é uma cidade cortada, ela tem uma zona insular e uma zona que não é insular. Então, obviamente que o saneamento aqui vai ser diferenciado e a produção de lodo vai ter que ser muito bem trabalhada. Imagine que às vezes eu vou ter que colocar alguns sistemas de que não tem espaço para o lodo. Tá? Qual que vai ser as soluções do futuro? Tá? Solução do futuro vai ser ter um bom sistema de água, esse sistema de água tem um bom sistema de drenagem, sistema de reuso, que a gente pode aproveitar das ETs, né, para outras finalidades, sistema de esgoto, e aqui o sistema de disposição final, que é o do lodo. E aqui eu coloco uma seta nova nessa figura, essa figura não é minha, essa figura foi elaborada pelos meus então professores da USP, e eu comecei a complementar isso. E estou aqui colocando o lododuto. O que é o lododuto? É um duto que pode levar o tratamento em outros locais diferenciados do que a gente tem hoje. Hoje pode ser um sonho, pode ser alguma coisa, mas isso vai existir no futuro, onde a gente vai ter que gerar em algum ponto e tratar em outro, independente da distância, assim como já é feito com os minerodutos em vários locais, sistemas, e que as soluções hidráulicas já existem para isso. Tá? Então, isso não é um problema como um todo. Bom, diante disso aqui, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um pulo, tá, para uma outra etapa aqui sobre o gerenciamento. Tem várias quebras que eu vou fazer na minha apresentação, porque tem muito extensa, só para a gente poder aqui saber. Bom, no gerenciamento do tratamento de destino do lodo, o que vai nos interessar? Vai nos interessar saber quanto produzimos,
Depois, quais as técnicas que vamos utilizar para tratar isso, que tem várias: estabilização, condicionamento, deslizamento e desidratação. Sistemas que vão controlar e monitorar. Áreas que eu vou precisar estocar esse material, caso a gente parta para a valorização. Depois o transporte e o tratamento de disposição final. O importante é sempre essa sequência. Qual é o risco em não se fazer o gerenciamento adequado? Qual é a causa? Depois, o que fazer? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Como vai fazer? Por que tem que fazer e onde fazer? Bom, essas respostas já são dadas agora pela nova resolução do CONAMA. Nós tivemos, no final do ano passado, a nova resolução do CONAMA, que é a CONAMA 498/2020, que já tem a definição dos critérios e procedimentos para a produção e aplicação do biosólido em solos. E aí nós temos duas classes, uma classe A e uma classe B. Classe A, para cultivo de consumo cruz. Tá? Então, é um biossólido de alta qualidade. Obviamente que isso vai necessitar de técnicas. E aí a gente vai ter que ter, juntamente, engenheiros agrônomos, engenheiros de alimentos, ou seja, toda a engenharia, além dos engenheiros sanitaristas, civis, elétricos, de automação no controle. Outros engenheiros contribuindo. Né? Critérios microbiológicos e de substâncias químicas foram revisados para esta classe, assim como da classe B. Tá? Que lodo eu não posso levar para transformar no biossólido? Lodo de estações de serviços de saúde, portos e aeroportos. Esses lodos, eu vou ter que fazer rotas, tá? Em termos de inertização. E provavelmente vão passar por sistemas térmicos de tratamento. Lodos de sistemas individuais que vão ser coletados, né? Antes eles vão ter que passar pela figura da chamada UGL. UGL é uma unidade de gerenciamento de lodo. Tá? Então tem que haver essa figura hoje nos projetos. Classificação deste lodo. Agora ela tem que ser vigente. Tem que ter uma classificação. E quem classifica o lodo são os sites de desviação e solubilização pela 10.004. Então, nós temos todo um arcabouço revisado em termos de uso normativo para que a gente possa manusear e tratar o lodo. Vocês sabem, como um todo, que alguns estados já estão fazendo a sua tarefa. Aqui eu vou mostrar já a apresentação do slide do lodo no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo editou um manual com vários lodos das estações e a presença de patógenos, que é uma das maiores preocupações de todos. Tá? Mas depois a gente vai despreocupar vocês todos que existe técnica para a gente higienizar, ou seja, técnica que a gente vai levar o lodo a níveis de patogenicidade que não vão causar risco à saúde. Tá? Pode ser feita através de higienização química, ou biológica, ou térmica. Então, isso está superado. Mas nós precisamos fazer esse levantamento aqui, tá? Para a gente poder ir para uma outra era de aproveitamento disso. O lodo é uma fonte, eu vou mostrar para vocês todos, uma fonte de nutrientes, tem nitrogênio, tem fósforo e tem os micronutrientes. E quando associado com outras substâncias ou outro, vira um bom biossólido. Tá? Não é condicionador de solo, é biossólido, ou seja, ele tem capacidade de ser um elemento que vai substituir a adição de nutrientes, que é o NPK, como um todo. Mas isso é profissionalismo, tá? A gente tem que produzir coisas bem profissionais nessa área. E eu vou mostrar isso a vocês. Bom, vou mostrar essa figura que é bem interessante, para que todo mundo saiba. Essa é uma figura que eu fiz num programa que nós estamos participando, um programa de saneamento básico da Bacia de Estrada Nova, e eu gosto muito de colocar essa figura porque, até então, é um fluxograma de uma estação de tratamento. Os engenheiros gostam muito de fluxogramas, mas
temos que entender que normas ligadas ao tratamento de lodo vão estar nesta área aqui, ó. Então, a BNT 12.209, que essa norma vai estar inserida aqui. E depois as outras normas que versam sobre lodo vão estar aqui no final, do que a gente pode fazer. E a BNT classificando qualquer subproduto que saia desta como um todo. Então, isso, em termos de fluxograma, entendimento de norma, nós estamos perfeitos. E quanto à aplicação. Então, temos que saber agora como fazer isso de forma correta. E aí, eu vou aproveitar e já vou para a visão que eu gosto mais de dar aos engenheiros e depois mostrar os estudos de caso que ocorrem na nossa situação de lodo. Esse é um levantamento que foi feito pelo IBGE em 2008. De 2008 para cá, o Brasil pouco mudou em termos de questão de saneamento, e principalmente as nossas. Agora que nós temos o marco regulatório, é que talvez nós tivemos uma nova ótica para esse subproduto importante de aproveitamento. Mas simplesmente nós tínhamos o lodo jogando no rio, em mar, terreno baldio. Você vê que tudo aqui é disposição inadequada, alguma coisa no aterro sanitário, daquelas cidades que dispõem, incineração e reaproveitamento, também, se formos somar, a muito pouco. Isso porque nós não temos essa visão. Nós precisamos ter esta visão aqui. Nós temos 2 métodos para fazer projeto de sistemas adequados de lodo. Eu tenho que ter um projeto de disposição final, que está envolvido com a área de resíduos sólidos, ou um projeto de valorização agrícola de lodo, né, que vai estar envolvido também com a área de solo. Esses projetos são totalmente diferentes. Tá? Todos eles têm suas etapas, têm seus objetivos e têm sua abordagem técnicas diferentes. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que processar isso de acordo com o sistema que eu vou implantar antes de estar projetando as minhas EDs. Até então, algum tempo, a gente pensava em fazer isso e não dava atenção. Hoje, isso é diferente, tá? Então, isso é bem diferente. Nós fazemos o inventário, sabemos como é o meio ambiente que está naquele local para a disposição final, vimos qual é o contexto que vai se inserir a produção nossa. Isso tem uma inserção cartográfica, espacializada, como um todo, e verificamos se a técnica que nós estamos utilizando é adequada. E, a partir disso, são eleitas áreas aptas para fazerem esse recebimento. E as áreas próprias também, tá? Com certos critérios. É feito um diagnóstico, é feito um cenário evolutivo até quanto eu vou poder fazer essa disposição final, e depois é feita o quê? A previsibilidade ou a viabilidade dessa disposição, junto com o sistema de resíduos sólidos. Já no sistema de valorização agrícola, é totalmente diferente. Você também vai ter um olhar para o meio ambiente, tá? Vai olhar os usos que é feito da terra, como um todo. Só que aí, você, além de olhar as áreas potencialmente aptas e prioritárias, a gente vai começar a classificar qual é a vulnerabilidade em receber esse biossólido, de acordo com, por exemplo, problemas de aquíferos, caso a gente tenha alguns elementos que estejam presentes no biossólido, como metais, sistemas de... Sistema não. Fração nitrogenada na forma de nitrato, tá? E ver os cenários evolutivos. Até quando a gente vai poder fazer isso? Por que não vão fazer a valorização do solo e do lodo nas EDs? Existem estados fazendo isso? Vou mostrar aqui uns estudos de caso, como são os estados do Paraná, os estados de São Paulo, que são estados agrícolas, que souberam aproveitar, estão sabendo aproveitar essa disposição para abater a carga de nitrogênio. Isto é uma necessidade hoje mundial. Tá? O caderno já de consumo de nitrogênio no mundo, ditado pela Organização Mundial da Saúde, nosso consumo é maior do que a oferta na proporção de nitrogênio. E no caso do elemento fósforo, que é um macronutriente, porém, nós temos poucas rochas no Brasil capazes de liberar. Então, vamos precisar de fontes de fósforo. A gente é um celeiro, a gente produz
alimento para vários países do mundo. Então, para continuar essa produção, a valorização agrícola é o caminho para, juntamente com o lodo ou biossólido, fazer a disposição adequada. O sistema de aterro sanitário são sistemas que recebem essas unidades e instalações, tá? Também. Só que no futuro, pouco dessa unidade vai receber isso para a recuperação da vegetalização. Por quê? Porque nós estamos simplesmente aterrando nitrogênio e fósforo. Isso não compensa. Tá? E esse custo de disposição se torna muito mais caro frente ao custo de valorização. A produção do organomineral hoje nem se compara com o custo da tonelada de disposição no solo. Muitas das vezes é feito num local como um todo, ou uma decisão, sem ter essa observação regional. Tá? Mas essa observação ela tem que haver, porque esse vai ser o futuro. Você vai implementar uma rota, e você não só implementa a rota do lodo, você implementa também uma rota de várias... de valorização da agronomia local e viabilidade até que então não seria. Eu vou passar uma aqui para a gente ir para algumas partes de valorização. Bom, na parte de valorização, gostaria aqui de mostrar a vocês o que o Estado do Espírito Santo tem feito. Tem um manual sobre valorização de exposição e foi criado para o local do Espírito Santo, visando seu desenvolvimento, acho que coisa de 20 anos. Então, primeiro de tudo, entender a característica do lodo. Depois, mapear as áreas de aplicação. Tá? E depois dessas áreas, aqui a gente tem área 1 e área 2. Qual é o potencial de aplicação do biossólido? Aqui é fácil a gente entender. Quanto mais verdinho, mais alto é o potencial dessa área receber o biossólido. Quanto mais vermelhinho, mais baixo é o potencial. Então, aqui, isso já foi feito para que culturas? Banana, café, eucalipto, seringueira, palmeira, açaí, milho. Açaí, ó. Não é só paraense não que gosta de açaí. Milho, café arábica, goiaba, abacaxi, cana-de-açúcar, ou seja, tudo isso já foi trabalhado e pensado frente à determinação da 498 e enfrentando a dose de aplicação adequada nos solos. Ok? Para que a gente possa ter a devida valorização. Essa valorização normalmente vem através desta continha que está aqui, tá? Como um todo, da disposição prevista na norma 498. Existem alguns métodos. Aqui não é para ninguém ficar preocupado em aprender contas, tá? Esse não é o momento. Mas aqui é o momento que foi elegido saber o seguinte: por que nós elegimos o nitrogênio? O nitrogênio foi eleito porque o nitrogênio tem a possibilidade de ir a formas oxidadas, como nitrato e nitrito, e as formas oxidadas de nitrato e nitrito percolarem para o lençol freático e ter fragilidade. Então, foi por isso. Porém, já se fazem hoje estudos em que a taxa de mineralização do primeiro até o quarto ano seja tal que a gente não tenha comprometimento. Isso é muito seguro, muito feito pela qualidade do solo que é existente, sob supervisão do engenheiro agronômico. Tá? Esse é um novo profissional que vai ter que se inserir nos projetos. Os projetos de ETS não vão ser mais atrelados apenas aos clássicos que a gente tinha de formações, eles vão ter que estender. Eu estou falando aqui de profissionalização, da gente entrar numa outra rota. Obviamente, quando você vai ter metais presentes e esses metais tiverem concentrações adequadas, eles vão ser o quê? Vão ser impossíveis de fazer uma disposição. Mas a gente tem como inertizar e aí depois fazer uma outra aproveitamento desse material. Aqui eu trago para vocês já um trabalho desenvolvido no âmbito do programa de pós-graduação de Engenharia Civil pela Engenharia Lia Pereira, que é a disposição usando o biossólido através da produção do açaí. Então, esse foi um artigo elaborado em que nós temos aí os consumíveis, a colheita e o trabalho, em que nós temos uma redução no consumo
a utilizar o quê? Os biossólidos para a produção do açaí. Ou seja, nós temos toda a possibilidade de fazer isso. Aqui, a gente está falando de uma higienização. Esse estudo foi feito vendo qual era a higienização correta que a gente tinha de um lodo proveniente de uma ET, que chama-se ET Vila da Barca, de interesse social, e nós estudamos a dosagem correta de cal para que isso ocorresse, a 25% a 50%, tá? Para que a gente pudesse fazer a devida correção e implementar isso para essas culturas. Ou seja, então tem essa viabilidade, tem contexto regional e tem como nós ajudarmos isso. Isso será um benefício aos agricultores imenso, porque eles irão deixar de fazer o uso de NPK para fazer uso disso. Aqui são os seguintes, são alguns trabalhos que estão dentro do curso, que existe uma dosagem ideal, tá? E essa dosagem ideal tem uma fração de mineralização ideal para que você possa fazer adequado. E tudo isso é feito com base em fundamentação estatística. Nada daquela fundamentação sem a gente ter a devida dosagem. Então, esse projeto aqui, ó, aqui no caso, se eu quiser fazer o desenvolvimento do capim elefante, vai ser dessa forma. Para outras dosagens, outros elementos, outros dados também vão ser trabalhados. Bom, então, aqui era o que eu gostaria de mostrar para vocês. Gostaria de entrar agora na parte de compostagem, que é um coprocessamento térmico com lodo. Acho que nós temos grande potencial. Aqui chamando a atenção para um manual de ETs descentralizadas. Tá? Esse manual já tem as plantas baixas, sistemas confinados para a gente fazer a disposição do lodo de forma inteligente, juntamente com resíduos sólidos, onde os resíduos sólidos serão um suporte para eu receber o meu lodo a ser higienizado, e como a gente faz a compostagem, ela eleva a temperatura a valores de 70 graus Celsius, 65, 70 graus Celsius, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o quê? A higienização térmica. Processo natural. E perceba o ganho desse projeto. Né? O ganho desse projeto. Você vai ter o quê? A produção de um biossólido simplesmente fazendo isso. Mas aqui não é para fazer aquela compostagem e largar. Tem que ter toda a assistência técnica de um engenheiro, de uma equipe, para fornecer esse material de primeira qualidade para a agricultura. Tá? Ou, se não faz o caso da agricultura, para a recuperação de área degradada, que vocês sabem que existe muita necessidade agora da gente recuperar a área degradada em regiões da Amazônia, né? E fatalmente. E você pode projetar, se quiser, sistemas com telhados onde a gente possa fazer coberturas para recepção de energia solar, e aí também ser 2 em 1. Você faz um produto e também produz energia, tá? Como um todo. Ou seja, isso são sistemas que está acontecendo. Poxa, mas é fantasia o que esse professor está falando? Não. Aqui eu vou trazer um estudo de caso para vocês, da reciclagem agrícola de lodo, já no estado de São Paulo. Essa apresentação é do engenheiro Fernando, ele é agrônomo, e ela me impressionou em 2018, nesse 7º Encontro Nacional das Águas. Me impressionou porque ele soube ver essa mensagem que eu estou levando hoje a vocês e implantou os sistemas. Tá? Então, aqui a gente tem uma ET implantada e aqui o sistema de UGL, ou seja, a Unidade de Gerenciamento de Lodo, onde ele faz o coprocessamento. Então, é um case brasileiro realmente, onde ele faz o quê? Faz o recebimento do lodo de esgoto, há um recebimento de outros lodos, de outras unidades de águas residuárias, há um coprocessamento conjunto de frutas e depois de resíduos agroindustriais. Essa receita 70, 15, 5 e 10 é a receita dele. Obviamente, o que interessa para a gente é o que é ter receita o quê? Um bom biossólido que a gente tem que atender a norma. Tá? E aí, para isso, foi colocado um sistema industrial de compostagem, né? Com máquinas, equipamentos adequados para fazer reviramento, com adição de subprodutos para tornar esse elemento organomineral, e aí fazer a entrega disso aonde?
a entrega no local. Podemos fazer uso de sistemas aerados também, de compostagem, além daqueles de reviramento, né? E aí, o fato de sair com um composto que passa por uma fase de peneiramento e uma fase de comercialização. Isso é o produto e a visão que nós pensamos em quando produzir um biossólido. Tratar no melhor nível para a gente poder fazer a disposição, porque aí tem mercado, né? Quando tem mercado, obviamente que a gente tem. E essa foto foi a que mais me impressionou. Ele entrega a carreta no sistema agroindustrial em São Paulo, para a produção de cana-de-açúcar ou qualquer outra cultura. É impressionante você ter isso já sistematizado, trabalhado, né, com todo o controle, desde a produção, desde o processamento, até o destino final do que ele está entregando. E um produto certificado. Tá? Um produto certificado com fertilizante. Para ser fertilizante tem que ser registrado no mapa, tem que ter característica de fertilizante. Então, isso está aprovado tecnicamente. Em 2013, ele começou com 1.212 toneladas. Em 2017, ele estava entregando 19.609. Ah, mas é só o mercado agroindústria? Não. A gente pode ter esses paisagismos muito necessários nas nossas rodovias, né? Em algumas rodovias nós vemos isso, outras a gente não vê tanto. E por que não vê? Porque as rodovias, de modo geral, e os canteiros vão necessitar de toneladas de nutrientes, já que os canteiros são pobres, como o caso aqui da região amazônica, o nosso solo é pobre em nutrientes. Imagine quantas toneladas o órgão ia gastar para fazer a recuperação e manutenção da arborização. Muito. Então, mas pode gastar menos fazendo uma disposição junto com esse produto. Então, não é sonho, não. Tá? É possibilidade real disso acontecer. E vamos aos exemplos de dimensionamento e exemplos focados a projetos, que é essas situações que vocês acho que fica curioso. Qualquer engenheiro fica, quando tem essa palavra dimensionamento do projeto, parece que nos tira do eixo, entendeu? É o nosso fascínio, tá, como um todo. Como é que isso tem se levado? Hoje, eu tenho uma grande preocupação de explicar coisas que às vezes não me explicavam quando eu fui aluno de engenharia. Fazer um projeto talvez seja um dos documentos mais complexos que a gente tem. E para fazer um projeto, não é uma união apenas de um memorial descritivo de cálculo, especificar, elaborar peça para gráfica, fazer um orçamento. E é simplesmente eu integrar isso no meu trabalho atual. E integrar tudo isso como um todo é muito difícil, não é fácil. Então, essa primeira turma que nós estamos trabalhando em hidráulica e oscilamento é justamente com esse foco, né, dar essa visão para que eles possam depois se multiplicar em outras pessoas, passar esse recado para as outras e as novas turmas que virão para o programa. Né? E uma coisa super importante, manual. Gente, como que a gente não vai produzir os manuais de operação das unidades de gerenciamento de lodo? Nós temos que produzir esses manuais. Você compra um carro, se você for lá e não tiver o manual, você devolve o carro. Compra uma moto, mesma coisa. Um liquidificador, ou seja, tem que aprender. E isso é um X importantíssimo para a gente fazer os projetos vingarem e saírem do papel. Eles não podem mais ficar apenas a peças gráficas bonitinhas, orçamentos bem feitos. Eles têm que ser mais que isso. Eles têm que ter metodologia de execução de proposta de projetos de engenharia. Então, toda vez que a gente for fazer isso, essa aqui é uma proposta, a gente tem que colocar a nossa metodologia da melhor forma adequada, envolvendo arquitetura, civil, elétrica, processos, ou seja, as várias disciplinas como um todo. E, obviamente, que às vezes é muito confuso para um engenheiro fazer o quê? Eu tenho que ler tudo isso, isso é um somatório, né? Um corpo conjunto de gente. Você tem que ter um memorial descritivo. E esse memorial descritivo eu falo para todo mundo. O melhor memorial descritivo, no máximo, ele vai ter que ter 10 páginas. Para que a gente possa orientar quem vai se defrontar à execução, à operação, ao próprio retrofit, né?
ou seja, a necessidade de revisar o que já está pronto hoje, comunidade existente, e que existe possibilidade de melhorar. E outro fato importante, registros técnicos. Registros técnicos de acordo com a norma, né, nós temos vários, ou nos artigos, ou nos relatórios, ou nos projetos de pesquisas, que devem estar nos bancos de dados das empresas de saneamento, das empresas privadas, para fornecer subsídios, tá, para esse modelo de gerenciamento que a gente quer. E aí qualificar quem vai estar recebendo o projeto, desde a concepção, na operação e na manutenção. Porque um projeto ele não se encerra. Quem pensa que faz o projeto, a se encerra, nunca se encerra. Sempre tem melhorias a ser feitas. Bom, e aqui vou começar com a proposta do sistema de lodo cético, que é um problema assim deixado meio de lado, como um todo. Porque às vezes as pessoas não enxergam que a gente já tem a produção de lodo. Então, a experiência brasileira no Prosab, ela começou que existe uma população atendida no tanque cético. Ora, então, eu tenho que fazer o quê? Essa população já é coletada pelos caminhãozinhos que todos nós conhecemos, como um todo. Então, esses caminhões vão ter que passar por uma etapa de pré-tratamento. E aí vou elencar quais são as minhas alternativas, tá? De acordo com as características. Tá? Muitas das vezes não vou poder levar isso diretamente mais para o aterro sanitário. Aquilo que eu falei, uma visão mais de sustentabilidade e aproveitamento, isso hoje já caiu como um todo. Porque cada vez mais que essa unidade do aterro sanitário for ficar longe, você imagina o custo que vai aumentando dos caminhõezinhos irem lá fazerem o descarregamento. E tem uma coisa muito importante, o custo que a gente vai ter ambiental de estar queimando CO2 com o transporte. Isso tem que entrar na conta. Tá? Tem que entrar. Então, o Prosab definiu fazer o quê? Definiu fazer sistemas de pré-tratamento. Tá? Sistemas que podem ser atenuadores de pico de vazão, tanques pulmões, pré-tratamento com flotação ou flotação de digestão. Tá? E após isso, ele vai para uma unidade. Tá? Essas centrais de recebimento de lodo de tanque cético, que são as CRTLs, vai ter que ter um modelo conceitual de disponibilidade de área, capacidade de número de caminhões, controle operacional entre o volume de esgoto e o volume de lodo, caso eu vou fazer esse consorciamento numa ET, o controle da carga diária, os impactos prováveis que eu vou ter na minha ET e o estudo econômico. E, logicamente, como eu falei, ambiental. Então, essas ferramentas, nós temos que fazer o uso delas. Então, se não temos um modelo conceitual, não tem que ficar naquela briga, isso pode, isso não pode, se é meu, isso é teu. Não existe isso. Existe, vamos fazer um modelo conceitual. Entendeu? Bora fazer um modelo conceitual. Aí, sim, nós estamos evoluindo como proposta de cidade sustentável. Então, pensar na capacidade hidráulica orgânica para receber as ETs vai ser um X, é possível. Ou pensar em sistemas separados também, tá? Para recebimento de lodo cético. Também é outra possibilidade. Isso vai vir do modelo conceitual que se tem. E, obviamente, aí vai entrar o sistema de não mecanizados e os sistemas mecanizados, onde a gente vai ter que dar atenção. Qual é a mão de obra que vai operar? Qual é a capacidade? Ou seja, eu tenho área disponível, tenho que ficar isso mais, digamos assim, mais compacto. Custo de energia elétrica, vai para quanto? Disposição final, vou precisar colocar produto químico? Não vou precisar? Entendeu? Quanto que eu vou ter que colocar para higienizar? Tudo isso tem que entrar na minha, como um todo. Aqui eu trago alguns sistemas já presentes, e o tanque cético com lodo, ele é um sistema que tem várias unidades. É possível reaproveitar para recuperação. Mas também, vejam aqui na foto central, você tem o quê? Um material recebimento, sistema todo fechado, tá? Mais um lodo que está contaminado com vários detritos. E os detritos contaminados fazem o quê? Baixa a qualidade do nosso biossólido. Então, é preciso fazer uma unidade de pré-tratamento, obviamente.
Aqui, mostrando o recebimento de uma nova tecnologia já começando a ser difundida no Brasil, que estão os leitos plantados, né? Então, nós temos leitos plantados que recebem o tratamento como um todo, e a gente faz o quê? O uso da biomassa depois para a produção de energia, tá? Como um todo. Então, isso já é a realidade em alguns locais. O principal centro que está estudando isso hoje é Federal de Santa Catarina e Federal Federal de Minas Gerais. Uns estudos bem avançados, bem interessantes com a disposição. É importante que você, às vezes, quando faz isso, diz assim, qual que é a melhor tecnologia? Uma, duas ou três? Você tem que testar, entendeu? Testar para saber, e aí ter o poder de discussão sobre aquele tema. E aqui? Aqui nós fizemos já um trabalho em cooperação que surgiu na rede de tratamento de esgotos centralizados, que é essa RENTED, que foi organizada aqui pela UFPA, e que contou com a colaboração da nossa companhia de saneamento, tá? Onde nós apostamos na avaliação do emprego de geotêxtil para fazer o quê? O tratamento e desaguamento do lodo cético e do lodo também não cético. E para isso foi feito um mapeamento das empresas que fazem a produção da movimentação de lodo cético, uma dada unidade deles, que foi no caso da Etiúna, mapeando o número de caminhões, volume, tempo de descarga e vazão teórica. E aqui, perceba como a vazão ela é uma coisa assim oscilante. Ou seja, é necessário equalizar isso, porque eu tenho o quê? Uma vazão constante, uma vazão variada, e qualquer sistema de tratamento só trabalha com vazão constante, para que a gente tenha as reações completadas ou não. Um determinado reaproveitamento. Bom, para iniciar isso, foi feita uma caracterização do lodo. Então, já demos o primeiro passo inicial, ou seja, ver o que é que temos dentro do lodo cético. Fizemos os ensaios de desfiação e solubilização, para ver o que este lodo é e saber se o nosso lodo é um pouco diferente dos outros locais. Tá? E aí, a gente viu que o nosso lodo, pelo baixo... Só um segundinho aqui, fechar a porta. Pela baixa cobertura que nós temos em saneamento, nós temos presente no lodo os eumintos. Tá? Ou seja, as pessoas eliminam nas suas fezes ovos de euminto. É natural, porque a gente não tem cobertura de saneamento na região. E, obviamente, que a gente vai ter uma carga de lodo de patogenicidade elevada. Aí depois podemos fazer uso da higienização com cal, vou mostrar uns exemplos sobre isso. E em termos de carga orgânica, os valores se aproximam do que os autores. Os metais têm registros inferiores ao de alguma legislação, e alguns metais foram classificados e enquadraram o globo com classe não inerte. E esse material todo já deu uma população equivalente próxima de 31 a 35 mil pessoas contribuindo em termos de unidades habitacionais. Né? Então, é significativo. E aqui, vamos fazer o seguinte, vamos ver se isso se reproduz. Isso é algo importantíssimo para as pessoas. Fazer engenharia significa que você tem que primeiro ter certeza que aquilo vai funcionar. E para fazer engenharia correta, você tem que reproduzir esses ensaios numa escala pequena. Como é que você vai projetar um sistema já direto para 25 metros cúbicos, entendeu? 25 metros cúbicos por hora, e nem saber se, por exemplo, o bag funciona? Isso não é racional. Você vai gastar um monte de dinheiro. Então, tem que aplicar a engenharia correta. Então, foram feitos alguns ensaios de desaguamento, são ensaios feitos já vendo a potencialidade, feito uma equação de projeto, aqui o índice de qualidade do filtrado que vai ser obtido, e ver qual é a melhor dosagem e a melhor. Então, perceba que é uma série de sequências de ensaios feitos para que a gente possa ter maturidade. E daí escolher a melhor condição operacional que a gente vai aplicar. Essas condições que são as condições aplicáveis a projetos de engenharia, tá? Como um todo. Só que isso não adianta a gente dizer assim, teria que ser, mas não fiz. Não. O seu projeto ele tem que ter uma fase antes, que é a fase preliminar, entendeu? De concepção básica, como um todo. Então, o valor básico ele ficou, digamos assim, hoje muito renegado, ou mesmo, se você quiser, ele tem que entrar numa fase conceitual, mas com uma fundamentação técnica, não pode apenas com desejo. Tá?
Eu acho muito complicado isso, porque depois a gente vai estar trabalhando, saindo da ordem de um estudo que tem gasta um pouco de R$ 1.000, alguma coisa, mas a gente, quando faz um sistema desse, é milhões. Tá? Então, a gente já tem o quê? Já tem um retrato do que a gente vai acontecer no futuro. Aí deixa o engenheiro mais confortável de fazer o recebimento. E a classificação desse material. E essa água que sobra do processo é uma água que pode ser trabalhada, retratada, ou se ela já tiver características de reuso, pode ser utilizada já diretamente para o reuso. Tá? E aqui é onde que nós fomos nesse projeto. Nós evoluímos numa unidade, né? Lembra do projeto conceitual? Nós chegamos no nosso projeto conceitual. Ou seja, partimos da fundamentação de uma unidade piloto, com os ensaios base, para a gente chegar no nosso projeto conceitual, como todos. Ou seja, aí a gente tem os aspectos de projeto. Ou seja, eu tenho uma área onde eu vou fazer o condicionamento e desaguamento do meu lodo, com a técnica de filtração em bag. Essa técnica agrada muito, porque é uma técnica que faz o sistema confinado, então o cara não tem contato, não tem problemas com roedores atrativos de mosquito, barata, rato, enfim. São os vetores e moscas. E depois uma higienização. Tá? Passamos por uma área de higienização. E aí, o que acontece? O sistema de tratamento hoje para o lodo ele é totalmente diferenciado. Ele tem uma área de processamento, tá? E já tem uma área de armazenamento. Ou seja, eu aumento a minha produtividade, tá? Como um todo. E além, saio para a utilização disso depois com um valor agregado. Tá? Esse projeto hoje está em fase de captação de recursos financeiros para a gente implementar essa etapa de gerenciamento. Por quê? Porque a escala foi feita uma escala reduzida, agora estou numa escala ampliada agora, com um valor de X metros cúbicos que a gente pretende iniciar, testar isso numa escala real, para ver realmente o mapeamento das vazões de percolado, das vazões de lodo séptico que vão ser dos consumos de produto químico, do valor e do tipo de biosólido que não vão gerar. Biosólido nós também já temos mapeamento de forma adequada. E aqui, gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto. Imagine como nós vamos fazer gerenciamento de lodo séptico num local onde as pessoas sequer têm banheiro. Tá? Isso é uma realidade hoje. Tá? Esse dado eu peguei aí, cerca de 5,4 milhões de pessoas não têm acesso a banheiro. Tá? 3 milhões vão estar na zona rural. Não sei qual é o valor do estado do Pará. Mas o que mais me chamou a atenção foi que nós temos tanto a Ananindeua como Belém, e assim o Marajó, são áreas que são áreas litorâneas, são áreas que têm ilhas. Como que vai ser o gerenciamento do lodo séptico numa área dessa? Tá? É impossível o engenheiro não pensar na forma de tratar isso. Se não passar pela uma etapa de transporte. Tá? E nessas áreas, que são áreas de ilhas, o tratamento e o gerenciamento de lodo vai ser totalmente diferente. Tá? Vai ser totalmente diferente. E isso, os engenheiros têm que, digamos assim, pensar que não vai ser da forma convencional. Então, aqui eu estou trazendo uma contribuição que foi desenvolvida também no âmbito da UFPA, um programa de pós-graduação de engenharia civil pelo engenheiro do Ibi Araújo, tá? Que foi a produção de um sistema de bombeamento. Por quê? Aquele lodo está totalmente contaminado de forma patogênica. Então, já é possível, e vocês sabem que numa ilha não vai chegar nenhum caminhão limpa-fossa, né? Então, a minha primeira pergunta para ele foi: olha, por que não vamos desenvolver um sistema adaptado para fazer a autolimpeza dos sistemas nessas regiões? Que as pessoas vão ter contato. E se as pessoas tiverem contato com o lodo, vão adoecer. Tá? Então, é possível fazer um sistema de tirar este lodo sem contato. Um bombeamento diferenciado. Isso é possível? É possível. Então, foi pensado uma unidade piloto de bombeamento construída com fundo plano e depois uma construída com fundo cônico, para que a gente pudesse ter
o lodo das unidades projetadas com conceitos bem passados, né, em que a pessoa faz o tanque com fundo plano e o outro com fundo cônico. E aí saber como é que a gente vai efetuar o bombeamento disso com o sistema airlift. Né? E que características a gente teria. Então, foi levado isso para a universidade, são protótipos construídos com essa característica de lodo. Então, esse é um lodo, aqui desculpe a perdão, mas é realmente a cagada paraense. Não é um outro que eu peguei de algum lugar, não é um outro que eu ensaiei, ou seja, é a concentração que nós geramos aqui, é o tipo de material que eu tenho e que eu posso fazer. Perceba que ele tem um teor de umidade muito elevado, praticamente 98%, 1,8% ou 2% é sólido, o restante é água. Entendeu? Então, vou precisar fazer primeiro a transferência disso, quando a unidade precisar ser esgotada, e depois fritar para as outras etapas, desaguamento, adensamento, como um todo. E funciona? Essa foi as coisas. Foi. O trabalho realmente deu resultado. Aqui nós temos assim o que é realmente antes, né, a unidade, e o que ficou depois. Tá? E aqui 40, 50, 60 são os diâmetros das bombas que foram trabalhadas, ou seja, cada uma dando a sua eficiência, tanto para o fundo plano quanto para o fundo cônico. Ou seja, isso é uma prova a todos que existe a necessidade de olhar de forma diferente para fazer os projetos. Não adianta a gente tentar dizer assim, eu não vou fazer. Como é que é? Não vai universalizar? Entendeu? Universalizar significa atender todos os sistemas. Entendeu? Não é importante se ele é de maior capacidade como de menor capacidade. É atender ao usuário. Senão a gente não universaliza. E nesse contexto, nós já temos que andar na frente, porque o gerenciamento do lodo cético vai requerer esses equipamentos que nem sequer estão produzidos ainda, tá? Pelo comércio. Mas se não são produzidos, eles podem ser o quê? Estudados, avaliados e submetidos depois a um projeto de engenharia. Né? Então, isso é uma comprovação de contribuição como um todo. Aqui, dando ênfase aos projetos de leite de secagem, né? Essas considerações de projetos de desaguamento são todas no livro da Rented. Aqui eu não vou entrar em consideração. Mas eu gostaria de passar uma informação a todos. Tá? Além do equacionamento que já se tem hoje disponível, é bem maduro, existe a necessidade da gente ver realmente o clima, os locais que chovem mais, dos locais que não chovem. Nossa região chove realmente. Então, se a gente vai produzir um biossólido, a entrada de água já compromete a qualidade desse biossólido. Então, vamos ter necessidade de cobrir realmente esses leitos de secagem. E aí, trabalhar nos sistemas de alta produtividade. Já é possível alterarmos o material de recheio por placas de drenagem, é possível por placas cerâmicas como um todo. E a partir daí de fazer o quê? Fazer os balanços, tá? Para saber se essa alteração que foi feita entre o sistema atual e o convencional deu mais resultado do que o proposto. Tá? Mas isso tem sido muito trabalhado na produtividade. O que é a produtividade? É aquele encurtamento do tempo de secagem e o fato de você receber mais lodo para ser secado. Então, a unidade, digamos assim, ela não fica ociosa, ela fica funcionando. Tá? Então, eu posso funcionar essa unidade para recebimento de uma carga, posso recebimento dessa outra carga, então, enquanto a última carga está sendo higienizada, tá? Como um todo. E aí eu tenho uma produtividade para a disposição final. Todos os sistemas atuais de leite de secagem trabalham, principalmente se foram feitos de reatores anaeróbicos, sistemas de 2 níveis de descargas. Por que se faz 2 níveis de descarga? Porque há uma fragmentação na manta de lodo. E para que a gente tenha uma melhor coleta homogênea da proporção e variabilidade que se tem. Não é recomendável mais como se fazia a disposição de um único ponto, porque esse único ponto pode tirar muita atividade metanogênica do desempenho do sistema anaeróbico. Então, é previsto hoje a descarga em 2 pontos, com concentrações distintas ao longo, para que a gente possa fazer o ciclo da descarga para o leito de secagem.
E aquelas unidades que não têm fluxogramas agora vão ter esses fluxogramas e não mais quantificar os sistemas de forma estática. Essa quantificação tem que ser uma quantificação o quê? Direta a nível mensal, tá? Para que a gente possa ter a produtividade da unidade, para saber quanto que essa unidade está recebendo de lodo de excesso, quanto está sendo transformado em torta, que depois vai virar o nosso biossólido, e quanto de percolado retorna para esse tratamento. E a gente gerar uma curva dessas unidades anuais. E aí saber qual é a produtividade que existe no sistema de gerenciamento utilizando lente de secagem da fase sólida. Então, isso é um nível tanto de projeto como a nível operacional. A nível de projeto, você projeta essas unidades e depois verifica se elas vão atender. As etapas de fluxograma não podem estar mais dissociadas, tá? Todos têm que estar dissociados e ter a devida destinação correta, já no embasamento técnico, normativo e legal do que se prevê. Tá? Aquela história de fazer os projetinhos depois, o lodo segue para não sei aonde, não é permitido mais hoje. Com o atual estágio de conhecimento que se tem, isso já foi uma coisa do passado. Aqui são plantas baixas que os engenheiros devem dominar, dos sistemas de lei de secagem, atrativos, e um sistema convencional. No nosso caso, nós já estamos passando agora por um sistema de retirada desse sistema convencional de drenagem e está se adotando o uso de mantas de filtração. Então, já temos um projeto com manta de filtração, um sistema de filtração também por placas. Mais ou menos isso para seus retrofits. Outras etapas que a gente vai poder comparar, que são necessárias de projeto. Eu não quero usar lente de secagem, eu acho muito complicado, a minha produção é maior. Posso fazer o uso dos decantes, das centrífugas? Pode fazer. Entendeu? Então, você vai ter que saber realmente qual é o equacionamento necessário, entender dos mecanismos de desaguamento pelos vários tipos de fabricantes, quais são os consumos energéticos, cada quilowatt de torta produzida pelo decanter, que são diferentes de vários fabricantes. Todos são decanter, mas eu falo para todo mundo, tudo é carro 1000, só que os consumos são diferentes. Então, você tem que saber qual é o consumo, qual é a produtividade que você vai ter. E, a mais, saber qual é a manutenção que você vai ter ao longo disso. E aí, gerar um sistema desses. Todos geram balanços, tá? Então, isso é uma coisa importantíssima de os projetos serem fechados com balanços. Balanços entre o que vai receber de sistema de lodo bruto, que vai gerar de torta para produzir biossólido e clarificado. Ora, a torta ela é muito necessária para a gente produzir, porque agora a gente está pensando em produzir biossólido. Então, as minhas ETs, elas vão ser unidades produtoras. Então, eu não posso deixar de não produzir mais. Elas vão ser unidades produtoras porque vão estar atreladas a um sistema o quê? De recebimento e valorização do lodo. Então, se eu produzir menos, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter um outro sistema aplicado. Então, para isso, você acontece. Nós elegemos uma planilha como essa, você pode eleger a sua condição média de projeto e depois verificar as variabilidades que ocorrem, tá? Se alterar qualquer situação, número de horas de operação, fator de pico, tá? Concentração de lodo de entrada, ou seja, são todos os fatores das condições fixas que estão sendo trabalhadas aqui. Tá? Mas isso já tem que vir bem certinho. Não adianta a gente falar assim, não acontece. Não, isso hoje para mim, é totalmente superado. Depois resulta nesses projetos aí com detalhamento adequado, de sustentabilidade, energia, que a gente está colocando. Tá? E o grande fluxo para ter. Agrada ter o sistema de centrífuga também, porque tem uma baixa intervenção de contato humano. E aqui eu já trago um sistema hipotético, nós estamos trabalhando, como eu falei, naquele âmbito do projeto de pesquisa, sobre sistemas centralizados e descentralizados já uma produção de lodo. Então, imagina que a gente tivesse 3 estações próximas, e aí eu vou ter que decidir qual é o sistema que eu vou ter. Eu vou colocar um sistema para cada estação, ou eu vou fazer um
um consórcio aqui e implantar um sistema para as centrífugas. Posso implantar esse tipo de projeto aqui para melhorar a produtividade, né? No caso, otimiza, é isso que se pretende como um todo, ou posso ir para um outro tipo de sistema, já com uma outra tecnologia, filtro prensa. O que vai ser mais vantajoso? Um ou outro? Engenharia. Engenharia que vai ter que dizer qual é a manutenção, qual é o tempo, qual é a produção que eu vou ter com a torta, se ela é diferente do decanter, o consumo de produto químico é maior no decanter ou é maior na centrífuga, ela que vai te dizer. Tá? Mas isso tem que ser tudo investigado. Não pode ser sistemas para ontem. Então, a gente pode ter um sistema o quê? Muito adaptado, móvel. Eu não preciso ter um sistema fixo, tá? Posso ter um sistema móvel, que ele visita as minhas estações e produz o biossólido como um todo, tá? Seja ele com centrífuga ou seja ele com filtro prensa. Tudo é possível de fazer. Quando eu não tiver, implanto o meu sistema de tratamento de esgoto, só que eu não tenho a fase fixa do desaguamento. Tá? É uma questão particular, porque a área não foi dada. Vocês sabem que hoje, para você ter uma área e tiver que desapropriar as pessoas, vai ser um caos, né? E aí o projeto não acontece, nada acontece. A nossa opção como engenheiro é dar a solução. Tá? Não ficar questionando. Se resolve o problema. Aqui eu trago o primeiro filtro prensa que eu vi na minha vida, que foi para Eti-Barueri, quando estive visitando em São Paulo. Eti-Barueri tem hoje, acho que poucos, entre 4 a 5 metros cúbicos por segundo, acho que está rodando sua vazão. E o primeiro sistema de filtro prensa foi lá que eu vi, como um todo. E o importante de todo o sistema de filtro prensa é conhecer os dimensionais, as características da torta que vai ser produzida. Então tem que entrar muito em conversa com o fabricante, verificar unidades existentes, pegar dados maduros para poder fazer o seu projeto de forma adequada. Tá? Aqui é um fluxograma, os tempos de ciclo de torta, e aqui vou passar rapidinho as condições de projeto. De modo geral, quando você faz um projeto e um sistema de desaguamento, que depois eu já vou abrir para a gente encerrar, né? A gente tem aqui os dados de entrada, os dados de processamento, os dados de dosagem diária, depois, uma etapa 4, dosagem de produto químico, massa de sólido e regime operacional. Gostaria de mostrar isso aqui, ó. Então, a gente tem o quê? A elaboração da condição média de projeto. E a gente já sabe, se a gente tiver uma condição inferior da nossa produção de lodo, o que vai acontecer? E se tivermos uma condição superior à produção de lodo estimada, o que vai acontecer também? Ou seja, tudo que está colocado em aspecto de projeto é de conhecimento do engenheiro. Não é para ele ficar assim, isso, aquilo. Não, já está sendo, digamos assim, de conhecimento, tá? Como um todo. Vou precisar agora ouvi-los um pouco, tá? Vou encerrar aqui, já que a gente acaba se empolgando e falando muito, esse assunto vai embora. E como eu falei, a gente tem um curso sobre isso. E vou abrir agora para devolver a palavra ao Salim, para a gente depois começar os questionamentos como um todo do momento que a gente tinha aqui que já estouramos nosso tempo de apresentação. Agradeço a todos e agora vamos partir para a fase de arguição. E, como a gente diz, o nosso pinga-fogo como um todo. Salim, está com você a palavra. Tá ok, professor. Surgiu uma coisa nova aqui, né? O pessoal não colocou muitas perguntas. Então, eu abro essa oportunidade para o pessoal que está aí fazer diretamente a pergunta para o professor, né? Seguindo uma ordem, respeitando o espaço do colega que está falando. Por exemplo, a Crislane Lima, ela falou sobre, né, uma alternativa de gerenciamento do lodo na Ilha do Cumbu. Você pode se manifestar, Crislane? Crislane? Bem, professor... Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou engenheira ambiental, formada pela Estácio. É um projeto que uns amigos meus desenvolveram
desenvolveram na Ilha do Cumbum através de bombom nas plásticas, né? Que faz o recolhimento desse lodo lá nas comunidades ribeirinhas. Esse projeto foi desenvolvido por residência, né? Eles fizeram em 2 residências lá. Então, acredito que seja uma alternativa para recolhimento desse lodo, como o professor falou aí que lá nessas ilhas é difícil, não tem como chegar, né? Um caminhão limpa a fossa. Então, acredito que seria uma alternativa para recolher esse lodo para fazer a reutilização. Obrigada. Bom, eu vou comentar sobre o que a Crislane colocou. É uma alternativa, já é uma adaptação que os engenheiros estão fazendo para poder resolver os problemas atuais que existem no sistema das ilhas, né? Parabéns aí à turma que deu início a esse processo aí. Próximo, por favor. Professor, o senhor falou no sentido de centralizar, né, ter um sistema para tratamento desse lodo. Uma dúvida, tem um limite de bombeamento? Porque posso ter vários sistemas, mas eu gostaria de centralizar o tratamento, como o senhor falou, né, poder pegar de vários pontos. Mas aí eu tenho, imagine, 2 quilômetros para bombear de uma área para o ponto onde eu vou estar centralizando o tratamento desse lodo. Isso tem um limite? É possível? Bom, essa pergunta é muito interessante. Normalmente, se você vai centralizar esse sistema num sistema, e se a questão hidráulica, que é a questão fundamental a ser respondida, a gente vai ter que ver qual é a carga necessária que a gente vai ter, qual é a energia que a gente vai dispensar. E aí compensar se esses sistemas centralizados vão compensar ou não para a gente fazer isso. Então, essa conta é uma conta necessária a ser feita, porque senão a gente pode chegar num sistema de bombeamento elevado, que às vezes a transferência não é interessante. Agora, utilizando o sistema de energia solar ou outras alternativas para produzir a viabilidade energética, aí o bombeamento ele é necessário sem problema nenhum. Tá? Mas essa investigação quanto ao tipo de bombeamento, quanto ao tamanho, a dimensão, ela tem que haver. Tá? E eu não vejo problemas em distâncias, eu vou voltar a repetir. Nós temos já engenharia desenvolvida para bombeamento de minério, entendeu? Que tem concentrações de sólidos muito superiores ao que a gente tem nos lodos, né? Então, é possível a gente fazer, sim, esses bombeamentos de forma muito adequada. Aí estudar o tipo de tubulação, estudar o consumo energético, para não ser surpreendido. Às vezes vai ser necessário fazer realmente isso uma única unidade separada, porque a ET não vai ter área. Então, sim, vai ser uma alternativa que a gente vai ter que levar em consideração. Outra pergunta? Obrigada, professor. Professor, o Alessandro Viegas falou assim: boa noite, professor. Me chamo Alessandro Viegas, sou engenheiro sanitarista, e ele fala que a COSAMPA hoje prevê esse gerenciamento de lodo. Se o Alessandro tiver, ele pode explicar melhor, né, esse cenário. Diga, Alessandro. Alessandro? Pode fazer, Daniel. Daniel, pode fazer, por favor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sou o Daniel, aluno de Engenharia Sanitária e Ambiental da Federal. Gostaria de fazer uma pergunta em relação ao reaproveitamento de fato do lodo no aspecto econômico, no sentido de que hoje em dia já se fala muito da questão do investimento de impacto, que é um investimento visando uma qualidade ambiental e o retorno financeiro também. Em relação ao lodo, principalmente no que se fala em relação aos compostos nitrogenados, a nutrientes que vão ser usados na agricultura,
Existem trabalhos que façam uma espécie de modelo econômico ou até mesmo modelo de negócio para até chamar atenção quanto a esses investimentos, porque a visão comum que se tem é que isso é meio que a curto prazo é um gasto e não um investimento. E aí queria saber se tem trabalhos que têm uma certa profundidade quanto à visão mais do ponto de vista econômico, claro que atrelado com a engenharia que tem tudo a ver, né? Mas se existe trabalhos com esse aspecto econômico para se chamar atenção quanto a esses tipos de investimentos na área. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Um levantamento feito pela Basis Corpus, que é uma das bases científicas para vários assuntos, esse levantamento foi feito pelo professor Clevson Andreoli, tá? Nessa oportunidade, o Clevson estava no ano de 2018. Em 2018, essa base de levantamento, nós tínhamos em trabalhos sobre lodo, nos aspectos de qualidade e até nos aspectos econômicos, nós tínhamos publicados no Brasil cerca de uns 6 mil trabalhos, como um todo. 6 mil trabalhos. E dentro desses trabalhos está um trabalho muito interessante sobre o aproveitamento do lodo como fonte de complementação no sistema de recuperação do solo e também de destinação adequada. E aquilo que eu falei, nós não temos as fontes de nitrogênio mais disponíveis. Hoje o Brasil importa todo o seu nitrogênio como um todo, ele não é um produtor de nitrogênio, então essas matrizes são importadas. E vocês já sabem hoje o que acontece quando um país não trabalha a sua soberania, não trabalha a sua tecnologia, tudo tem que mandar buscar na China, né? E depois a gente fica pagando um alto preço por isso. Então, já existe isso com um atestado realmente em profundidade de ter essa matriz de aproveitamento e utilização. Porque já está acontecendo que as pessoas já utilizam o nitrogênio fósforo para produzir qualquer cultura. Só que agora vai ter um outro viés que você vai produzir o quê? Vai produzir um projeto que vai fazer o melhor desaguamento para produzir um biossólido, vai higienizar ele, e aí vai chegar para aquele pessoal fazer a sua utilização ou na recuperação de área degradada, ou na agricultura, ou na inserção, no caso hoje eu estava ouvindo o secretário de Meio Ambiente do Estado, que às vezes algumas coisas são muito voodoos, né? E isso eu acho que é muito fatal para o nosso Estado aqui, a gente não ter, por exemplo, na matriz da indústria madeireira, a produção legalizada disso, utilização disso. A gente poderia estar fazendo muito bom uso desse tipo de subproduto. Um dos países que mais faz isso é o Canadá. Tem uma indústria madeireira, uma indústria legalizada, não é uma indústria que degrada. Tá? Hoje nós temos uma indústria que degrada. Então é trocar esse modelo realmente. Porque as leis, graças a Deus, elas já existem. As normas também. Falta apenas a gente o quê? Adequar esse fluxo. Adequar o fluxo, eu acho que a viabilidade do modelo de negócio ela já está propriamente dada, né? Porque você está com uma fonte de nitrogênio in situ, local. Em vez de receber uma que você vai pagar para transportar e depois levar à destinação final. Outra pergunta, por favor. Professor, a Letícia Reis, ela perguntou se o uso do lodo em fertilizante ou biogás, que é uma forma de energia, é mais vantajoso. Vamos organizar, então. É o seguinte, você pode utilizar o lodo, só que o lodo tem uma etapa de tratamento que vai precisar de uma etapa de secagem. E essa secagem pode fazer sendo feita para o uso do biogás. E os dois subprodutos, biogás, tanto como lodo, eles são subprodutos que são utilizados. Tá? Hoje você usa o biogás para secagem, ou você usa o biogás para gerar qualquer fonte de energia. Isso já é comum, assim, consagrado em alguns fluxogramas de estações de tratamento que são projetados para isso.
Outras estações que não são projetadas para isso, que fazem apenas o uso do lodo, têm uma menor rentabilidade. Mas isso está inserido onde? No contexto local. Tá? O ideal seria fazer o reaproveitamento das duas vertentes, tanto o biogás como o lodo. Todos os dois são subprodutos. Tá? A gente vai ter uma palestra sobre tratamento de gases com o professor Cláudio. O professor Cláudio tem bastante elementos sobre isso, até da questão energética também, como um todo. Energia, vocês sabem que vai ser a moeda do futuro também. Então, a gente tem que fazer o quê? Não basta mais queimar o biogás. A gente tem que transformar o biogás em energia, que a gente vai abater algum metro cúbico, algum quilowatt em algum lugar. Com certeza disso, tá? Outra pergunta, por favor. Professor, o Alessandro Viegas fez aqui um comentário, né? Ele diz assim: hoje a COSAMPA faz o recebimento de lodos de fossas residenciais devido ao fechamento do Aurá. Acontece que alguns caminhões podem desaguar lodos industriais que prejudicaria todo o processo. Minha pergunta é: como descobrir se aquele caminhão não tem metais pesados antes de desaguar o efluente? Boa pergunta do Alessandro. Alessandro, como todo processo, o que acontece? Aqui eu faço jus, graças a Deus, ao trabalho que nós desempenhamos conjuntamente até hoje, sou muito grato à COSAMPA, sempre abriu as portas para a gente estar investigando, fazendo trabalhos conjunto e cooperação. Nesse caso, o que acontece? A gente tem que fazer o mapeamento dessa rede. Então, temos que orientar quem vai coletar, o que pode coletar e o que vai ser transportado. Não é possível sermos surpreendidos com a presença de um lodo não industrial. Existem caminhões limpa-fósseis que vão atender indústrias, e não tem problema. Tá? Nós precisamos só saber se essa carga vai precisar ou vai poder ter potencialidade de entrar ou não entrar no fluxograma de tratamento daquele modelo conceitual que nós comentamos. Se essa carga não for permitida para entrar naquele modelo conceitual, ela não vai fazer parte do processo. E aí não vai contaminar o nosso lodo. Tá? E a gente segue com a produção do biossólido intacta como um todo. Mas a gente não vai ser surpreendido, por quê? Porque todo o processo ele é mapeado ambientalmente, desde a sua fonte até a sua detecção. E aí a gente pode fazer declarações, pode pegar amostras, tá? É assim que se processa como um todo. E aí eu vou voltar a repetir. Isto é um controle efetivo, é um controle de projeto de engenharia. Então você tem que desenvolver também um projeto de monitoramento para mapear essas cargas. Não basta apenas, eu vou recebendo como um todo. É igual o pessoal faz hoje o monitoramento dos combustíveis e qualidade dos postos de combustíveis. Tem alguém fiscalizando. Tá? Alguém vai ter que fiscalizar. E em alguém fiscalizar, se alguém mijar fora do pinico, a gente sabe, né? Que o carro começa o quê? Começa a detectar. Ou seja, então tem alguma hora que você vai ser, se aquela carga entrar a mais, a gente já vai saber quem que colocou aquela carga a mais. Tá? E não tem como, digamos assim, não saber. Hoje, uma questão de horas de previsão para a questão dos metais, a gente leva pouco mais de uma determinação, pouco mais de meia hora a uma hora. Então, é previsível mesmo hoje o recebimento, como um todo. Outra pergunta, por favor. Professor Carlos Bonfim, ele perguntou se, do ponto de vista ambiental, há uma recompensa, visto que o que for aproveitado amenizará o custo-benefício. Carlos, eu acho que é o seguinte, você sabe que nós estamos vivendo um momento do Covid agora. Sabe qual é a melhor recompensa? É simplesmente estar num mundo muito mais adequado ambientalmente. Esquecemos isso e deixamos isso para trás. E essa doença como um todo e outras doenças vieram simplesmente nos alertar para isso. Veja o que está acontecendo nos países que não têm disponibilidade de água, onde as pessoas não podem fazer, e o próprio Brasil não pode fazer o uso da higienização das mãos. Alastra-se o Covid, por não ter disponibilidade de água. Então, a mesma coisa, a recompensa vai ser o quê? Vai ser a recompensa da gente evitar que aqueles locais que a gente lança o lodo in natura,
possam continuar recebendo, né? Seja esses locais solos, seja esses locais de igarapé, seja oceanos, ou seja, aqueles vazadouros. Isso já acontece hoje. Tá? Então, a recompensa é tornar um ambiente, um local, numa agenda de cidade sustentável. Tá? E isso vai ser necessário no futuro. E o futuro não é para amanhã, o futuro é agora, porque nós vamos ter que fazer agora. Tá? Veja a questão da condição climática que nós chegamos. Ou faz agora, ou as nossas gerações elas vão ter problemas muito graves. Entendeu? A gente não pode, você vai disponibilizar, reduzir a demanda hídrica muito grande, né? Muito. Outro, por favor. Alguma outra pergunta, Salim? Não, professor, só lembrando o pessoal que está aberto para quem quiser. Boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário, professor Neison. Evelyn, da Arbel. Pode fazer, por favor, Evelyn. É sobre o comentário do Alessandro, que trabalha lá na USP. Professor, eu não sei se eu estaria falando besteira se eu falasse que em pesquisas em outras agências e também com prestadoras que também recebem esse esgoto de limpa-fossa, a gente percebe que a prestadora ela tem toda uma infraestrutura para receber esses caminhões limpa-fossa. E quando eles chegam na estação que a prestadora fornece para receber esse tipo de efluente, lá eles possuem um laboratório que eles fazem a coleta do caminhão na chegada lá desse ponto, antes que ele desague no ponto que a prestadora requer que ele faça isso. Então, eu acredito dessa forma, daria para saber qual o tipo de efluente que a estação estaria recebendo, se é um efluente industrial ou se é um efluente apenas de material biológico mesmo. Se for industrial, não aceitaria. Então, acredito que dessa forma, eu acho que daria para fazer, recebendo, se tivesse uma infraestrutura com laboratório onde pudesse fazer uma coleta antes de desaguar. Eu vou aproveitar o comentário da Evelyn como um todo. Esse comentário é muito pertinente e gostaria de colocar o seguinte: todos ajudam nesse processo. Todos, sejam agência reguladora, operadora, de saneamento, contratadas, todos ajudam neste processo. E próprias universidades, como um todo, na formação, no monitoramento auxiliar, enfim, todos ajudam para que a gente possa ter controle. Mas eu vou voltar a repetir, é necessário que se desenvolva um modelo conceitual do que nós queremos fazer com essa matriz, tá? Para ver se a gente vai entrar... Lembrem daquele quadrinho que eu mostrei. Ou eu vou entrar no quadrinho de destinação final do lodo, ou eu vou ter um quadrinho de valorização do solo junto com o lodo. Então, isso, se não existe um modelo conceitual, é o momento de se parar e fazer o modelo conceitual. Não adianta ficarmos isso aqui vai fazer, que não vai fazer. Isso aí não leva a gente ao futuro. O futuro o modelo conceitual é o A ou é o B? É o A. Então, faça o A. Entendeu? E a partir do momento que você escolher um ou outro, você vai fazer monitoramento, você vai fazer as medições, você vai ter dados, você vai armazenar esses dados, tá? Você vai ter tudo organizado. Mas é preciso ter um modelo conceitual instituído, ok? Mais outro, por favor. Tivemos aí, estamos com tempo ainda. Professor, o Carlos Bonfim, ele falou assim, os elementos provenientes de fossa que recebem detergentes, qual a possibilidade de aplicar como fertilizante? Carlos Bonfim, é uma fonte, né? Os detergentes são umas fontes que tem, né? A gente tem os saponáceos e os sulfonados agora, e então eles são uma fonte de fósforo para aproveitamento. Então, nós temos uma possibilidade grande de aproveitamento. A fração junto com... Na caracterização, a gente sempre teve, até nas que a gente obteve aqui, e investigando as de cunho nacional, as nossas caracterizações batem que a maior fonte é a fração de nitrogênio, a de fósforo varia em função dos usos. E aqui,
vou voltar a lembrar uma coisa importante que eu esqueci na palavra anterior de complementar. Nós falamos muito sobre isso, alguns colocando sobre esgoto industrial, esgoto disso, esgoto aquilo. É preciso ter um cunho muito visualizado do que nós estamos falando. Na nossa bacia hidrográfica que nós temos, seja Belém ou qualquer outro município da região metropolitana, se você for contar o número de indústrias que nós temos, ele é baixíssimo. Nós temos um baixo nível industrial ainda, tá? Mas não é porque você tem um baixo nível industrial que a gente deva relaxar. A gente tem que relaxar, assim, fazer o nosso modelo conceitual e, a partir do modelo conceitual instituído, a gente fazer a adoção da situação A ou situação B para monitoramento. Outro favor? Boa noite. Atenção, chamar a frequência de todos, entendeu? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Quem está falando aqui é o Homero. Sou da Arbel também. Eu só queria fazer também uma pergunta, professor. A gente não tem, né, esse modelo do tratamento de lodo hoje aqui em Belém. E a Cozampa recebe, né, esses lodos de fossa séptica em unidades que não estão preparadas para isso, como a Evelyn comentou. Eu gostaria de saber se, considerando que a gente tem a maioria das unidades de tratamento de esgoto serem do tipo ASB, né, e a gente tem uma deficiência muito grande na coleta desse esgoto. Muitas vezes a gente vê o esgoto não chega, né, na estação de tratamento, e às vezes a unidade foi dimensionada para uma demanda e essa demanda não chega. Se a Cozampa, porventura, optar por pegar uma estação dessa, né, subdimensionada aí, que não está chegando esgoto, e adicionar lodo nela, né, levando em consideração que a gente tem aí uma variação de carga hidráulica, carga orgânica, o que foi projetado, mas em prática a gente não tem tanta contribuição de esgoto da rede. Os benefícios, um lodo de fossa séptica, levando em consideração que ele pode estar estabilizado, ele pode ter pouca contribuição ali na inoculação, por exemplo, de um reator WASB. Ele tem mais vantagens ou desvantagens se eu fizer uma opção dessa? Tipo paliativa, considerando que eu não tenho nenhum sistema aí para uma destinação adequada. Ok. Essa é uma situação particular que nós vivemos, não é só a gente, tá? Outros municípios também enfrentam essa situação e desde já me coloco à disposição de estar apresentando, se acharem prudente, os modelos conceituais ou B sobre esse tipo de sistema, né? Já que essa é uma das provocações que sempre a academia se faz, né? De estar trabalhando, e nós já demos um passo inicial, que foi a primeira caracterização. Temos um passo a fazer, que é fazer o recebimento com aquele modelo proposto de um sistema de desaguamento com bag. No caso de ETs que vão receber essa carga, e no caso de sistemas anaeróbios, tá, a gente vai instituir o quê? O controle para ser feito. É muito difícil agora a gente dizer assim, olha, teremos vantagem ou desvantagem. Numa ET que for partida, se a gente fizer, por exemplo, vamos colocar uma vantagem. Uma ET que vai iniciar a partir de um tratamento de anaeróbio de uma ET, foi meu tema de mestrado. E aquilo assim, e eu, quando tive esse tema aí que meu orientador me deu, ele me falou assim, olha, você não inocula não. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Ou seja, não vou colocar nada de microorganismo adaptado. Só que, assim, pra você ter ideia, eu demorei 8 meses até que surgiu uma diferença de 30%. Eu fiquei pulando de alegria porque eu achava que eu estava fazendo tudo errado, entendeu? E isso durou 8 meses, entendeu? Então, aí, aproveitando o que o Homero está colocando, sim, a gente pode aproveitar uma parte desse lodo bem trabalhada para servir de inóculo para uma partida de um sistema de tratamento. E a gente fazer um bom ganho disso. Isso é possível. Tem que haver critério, a gente tem que lembrar que o lodo, no caso do lodo cético, vai ser um material que vai entrar com carga, então, previamente, pode ser que eu tenha que fazer algum tratamento ou outro, né? Pode ser que eu tenha que trabalhar com lodo cético decantado, depois fazer a descarga,
enfim, isso é uma proposta que me passou aqui pela cabeça agora. Então, eu teria uma vantagem em continuar alimentando meu sistema da melhor biomassa para fazer a partida. Posso ter uma desvantagem? Posso ter uma desvantagem também. Se eu não tiver, talvez, um sistema de pré-tratamento adequado, uma retenção, pode ser que eu tenha um acúmulo de material inerte. Por quê? O lodo inerte pode carregar material sólido sedimentável e esse material sólido promover obstruções. Tá? Isso pode demorar algum tempo, anos, ou pode vir meses. Isso depende de cada movimentação que a gente tem a ser feito. Então, é um caso a caso para a gente estudar, junto com quem faz o sistema, junto com quem opera, para a gente dizer assim, olha, esta é a melhor atitude. Agora, no atual cenário que a gente tem de destinação, acho que os melhores destinos seriam as ETs atuais existentes, tá, para recebimento. Adequações vão ter que ocorrer? Vão ter que ocorrer, entendeu? Para quem sempre operou ET, sempre esteve envolvido, né? Eu tenho isso no meu sangue, como um todo. Nunca tive uma operação que a gente pensou, colocou, que não precisou ser ajustada. Precisou, entendeu? E, assim, dispõe dos melhores equipamentos, às vezes, melhor laboratório, mas tem um equipamento, gente, que é fundamental. E acho que é por isso que está acontecendo esse seminário aqui. Eu falo isso muito com meus alunos. O melhor equipamento é o preparo humano. Tá? Nós temos uma necessidade aqui na nossa região, como um todo. Nós tivemos uma grata surpresa de estarmos com o nosso mestrado profissional aprovado, graças a Deus. Tivemos uma primeira abertura de turma que foi assim, nos surpreendeu. E agora estamos nessa fase de tentar divulgar o que nós estamos fazendo com os demais, dos vários órgãos. E muitas das vezes a gente sempre tem colocado, olha, quem tem possibilidade, vontade, vem, entendeu? Vem fazer isso, vem estudar um pouquinho mais, vem se capacitar, que essas coisas dão resultado. Tá? E eu posso falar para você que eu sou a prova disso. Entendeu? Eu sou a prova disso. Se alguém tiver alguma coisa, acho que aqui não é o momento, mas depois eu posso conversar num outro momento com quem quiser, dizer assim, olha, isso aconteceu assim, 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 assim. Então, dá resultado. Então, nessa questão, Homero, acho que o principal hábito é tentar sentar, ver como é a situação atual, o que é que se pode fazer para melhorar no futuro, e aí a gente partir para a instituição do modelo conceitual e implementação de uma plataforma, entendeu? Só ganham todos com isso. Tá? Edglebs, você quer falar aí? Fala aí, Edglebs. Boa noite a todos. Interessante esse assunto. Alô, estão me ouvindo? Pode falar, por favor. Ok. Interessante o assunto colocado pelos colegas da BEL e iniciado aí pelo colega Alessandro. E o professor Neisel está nesse processo aí, para quem não sabe, desde o início. Eu gostaria de complementar o seguinte, como eu estive na primeira reunião com a Evelyn, me lembro que foi uma sexta-feira, acionado pela CESAM, às 4h30 da tarde, com o TAC lá do Aurá, né, sendo cumprido, e a COSAN está sendo acionada assim, em caráter emergencial, com vários caminhões lá na Almirante Barroso, com resíduo industrial, inclusive de pesca, e fedorento mesmo, coisa horrível, terrível. Então, só para caracterizar o cenário, é muito complicado, houve até tá aí a situação que se encontra até hoje em definição dos resíduos sólidos, né, das 3 cidades. Mas voltando especificamente para a COSAN, nesse momento, houve uma correria interna assim, para saber aceita, não aceita, vai a nível de diretoria, veio o representante de outros locais, no caso de São Paulo, para forçar a gente inserir rápido no afluente das ETs. E eu, assim, analisei o seguinte, olha, no momento, sem a olho nu, eu não concordo. Não concordei naquele princípio e fui feliz na decisão de não colocar num reator, né, na entrada de um reator a olho nu, quando também verifiquei um artigo do professor Campos, que foi seu orientador, inclusive, né,
que fez um levantamento de 30 ETs a nível de Brasil e viu que tem que ser, da forma que o senhor falou, criteriosa, porque se lançar, assim, eu entendi o que o colega Homero colocou em questão de inócuo, né? Mas lá naquele momento, quando funcionário da empresa, a gente estava sendo pressionado a colocar, não era só compartilhar, era colocar na entrada dos reatores. E pelo artigo que eu estava lendo, eu vi o seguinte, a experiência mostrou o seguinte, que comprometia a eficiência da ET. Não precisa ser nem tão da área não para entender isso. E também, olhando pela prática, né, acompanhando a rotina de operação da colega, né, que é gerente da área, eu me deparei em situação de lançamento no de esgoto industrial, onde a gente teve que cancelar aquele despejo. Aí, o que foi adotado nas novas elevatórias, para quem não sabe? É um modelo da Sanepar e Saneago, se eu não me engano, um protótipo, né, que a gente adotou, adaptou o projeto para cá, para que como se fosse uma canaleta, um dispositivo de recebimento, já que não tem ali a análise de laboratório, mas pelo menos a visual, que foi a que a gente percebeu que há muita burlação do polimento. A gente vindo de indústria de construção civil, de cimento mesmo, resíduo de concreto, pessoa querendo lançar, né? Outro de óleo. Então, o operador, ao iniciar o despejo, que não é ainda entrando na ET, mas assim, no início da elevatória com esse dispositivo, visualmente ele já vê que não é resíduo de fossa séptica, ele já cancela. Ele tem autonomia para cancelar, entendeu? Agora, lógico, para ser determinado quanto de alíquota, né, tem que ser analisado, laboratório estudado, estatisticamente também. E isso está em andamento, né? O professor tem informações privilegiadas, né? Faz parte, né, do know-how de consultoria da companhia. Então, só para tranquilizar os demais, né, quanto à questão da organização, está avançando nesse sentido, de não é não receber, e sim receber de forma criteriosa. É isso que eu gostaria de saber. Agora, eu gostaria de lançar uma pergunta, como eu sou da parte de coleta, né, infelizmente ela está a nível nacional, pelo menos aqui no nosso estado, ela está muito aquém, e eu vejo muito investimento no tratamento, e na parte de coleta ainda estou lá atrás, né? E eu me deparei com um problema, professor, quanto aos detritos de rede, tem teses que tratam, higienizam isso, aí eu queria saber se ele é tratado lá na frente com lodo também, é reaproveitado economicamente também com lodo, porque aqui nós não temos nem estudo sobre isso, e tem uma produção na manutenção de rede desse detrito, né? E ele é um detrito biologicamente ativo, e conforme vai aumentando a malha de rede, ele vai aumentando também, porque a demanda de manutenção diária, né? Aí eu queria que o senhor falasse alguma coisinha, se tem uma informação sobre isso. Boa noite, desculpa aí. Ok. Obrigado, Edbleus. Vou comentar a pergunta dele e depois vou passar a palavra ao professor Giovanni, que já levantou a mão aí. É o seguinte, com relação à parte dos detritos de rede, obviamente que são detritos que depois vão entrar num fluxograma também. Os detritos que nos preocupam de rede são os detritos ligados a caixas de gordura, promovem obstruções, se não estiverem bem estabelecidos e projetados nas unidades habitacionais. Então, eles vão ter acesso, vão formar incrustações de depósitos, e também outros detritos que podem fazer acesso com os detritos de materiais grosseiros, que eu sempre falo para todo mundo, só ir ao vaso fazer pipi e cocô, entendeu? Mas, às vezes, as pessoas não vão ao vaso e vão também aos sistemas existentes de tampas de PVs, abrem os PVs e jogam ali tudo que querem. Só não jogam a mãe porque tem um respeito muito grande, como um todo. Tá? O Giovanni está falando que ele não levantou a mão. Tá? Então, Edgleb, se a gente vai, sim, quando as redes forem sendo implementadas, ter a necessidade de adoção e levar isso para os recebimentos dos sistemas da unidade de gerenciamento de lodo, né? Caracterizando qual é o tipo de unidade, qual é o processo que vai ser mais adequado de tratamento, ou biológico, ou físico, ou térmico, para
para adequar a legislação lá apresentada aqui à CONAN. Alguém mais, por favor? Professor, o nosso tempo está estourado. Eu gostaria que o Gabriel colocasse no chat a pergunta dele, que aí a gente envia por e-mail posteriormente. Acho que é bem rapidinho, não sei se o professor... Vamos ver a última pergunta do Gabriel, depois nós vamos encerrar, tá ok? Tudo bem. Tá ok? Tá ok. Gabriel, certo, obrigado, professor, pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu sou engenheiro sanitarista, formado pela faculdade, fui aluno do professor Neison. Falo aqui do município de Ananindeua. E aqui, professor, como o senhor sabe, a gente tem uma das piores realidades brasileiras em relação ao esgotamento sanitário. Quando a gente estuda aqui a realidade de Ananindeua, né, a gente vê que a maioria dos lotes já contam com um tratamento individual, né, já tem uma fossa séptica, algumas casas já tem algum filtro anaeróbio, porém, a maioria das casas, dos lotes aqui, utilizam um sistema combinado, né, onde tem a mistura do esgoto doméstico, né, proveniente das fossas e dos aparelhos sanitários, com esgoto pluvial. E no final disso tudo, isso acaba sendo jogado na sarjeta. Considerando, professor, que se for se projetar para Ananindeua uma rede convencional, onde se faça a coleta a partir do meio-fio e assim se leve numa estação de tratamento, considerando também que a partir de ter essa mistura, o esgoto em Ananindeua, eu acho que em Belém também seria a mesma realidade, a gente teria uma baixa carga orgânica em relação ao DBO, apenas uma questão de nutrientes ali. Se eu considera que a gente poderia utilizar numa ET convencional, um reator anaeróbio, aeróbio, o convencional que a gente estuda na faculdade, a gente poderia utilizar esse lodo que é gerado nas residências, nas fossas sépticas das residências, e utilizar nas estações de tratamento? O lodo gerado nas residências, se ele tiver uma atividade metanogênica adequada, medida, ele pode servir de inóculo, sim, para a partida dessas unidades que estão a surgir, tá? Mas aí tem que fazer um ensaio de atividade metanogênica, ver qual é essa atividade prevista e a que está colocada em projeto para fazer a partida do sistema. Tá? E essa atividade metanogênica nada mais é do que o indicativo daquele lodo da capacidade de produzir metano. E se essa capacidade de produzir metano é equivalente à capacidade do verificado em projeto, a gente tem essa capacidade de utilização mesmo. Tá? Mas tem que ser aferido isso, tá? Não pode ser apenas um desejo, tem que ser medido. Tá? Gente, nós vamos passar a palavra ao Salim agora, para fazer o encerramento. Desde já agradecemos a todos. Nós verificamos que foi uma grata surpresa, um papo maravilhoso. Obrigados a todos, estamos agora 21h05, pela audiência de todos aqui, desfrutando desse bom bate-papo. Espero poder vê-los na próxima oportunidade que vou estar junto com os demais colegas das outras universidades. Salim, a palavra está com você, por favor. Ok, professor. Bem, pessoal, espero que esse momento tenha sido enriquecedor para todos, né, que estão participando deste evento. Nesse momento, finalizamos a discussão acerca do assunto. Gostaria de ressaltar que aquelas perguntas que não foram respondidas pelo professor, elas vão ser posteriormente enviadas por e-mail para vocês. Não fiquem preocupados, que a dúvida de todos vai ser sanada, certo? Antes de partir para o agradecimento, eu gostaria de falar, né, de forma bem sucinta, alguns problemas que obtivemos, né, serviram para amadurecer para o próximo evento, que as limitações da plataforma, né? A plataforma aqui, a gente percebeu que ela comportou apenas 101 pessoas, né? E muita gente ficou de fora desse evento, gostaria de entrar, né? Então, a gente vai pensar numa outra alternativa para poder acomodar todos, né, que estão inscritos nesse evento, tá ok? Com relação à frequência, pessoal, a gente vai dar positivo, né, para todo mundo, presença para todo mundo, porque o erro foi nosso, né, a gente admite, então a gente vai também trabalhar para que não aconteça mais isso, tá ok? Eu gostaria de agradecer aos nossos realizadores, né, que é a UFPA e a UPPGESA, a organização do evento, que é a primeira turma do curso de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental da UFPA. Gostaria de agradecer também ao professor Dr. Giovanni Chaves Penner, gostaria de agradecer ao professor Dr. Neso Mendonça
E, é claro, agradecer também aos nossos participantes que contribuíram para o enriquecimento deste evento. Esse é o primeiro de 6 encontros que teremos ao longo de maio e junho. Por isso, eu gostaria de deixar aqui um convite para todos participarem do segundo painel, que será apresentado no dia 18/5 pelo professor Dr. Marco Aurélio, da Universidade Federal do Ceará. O tema da palestra será a aplicação do sistema de UFC, que é um conjunto de software destinado ao dimensionamento de SAAP, SES e SDU. Bom, esse deve ser Sistema de Esgotamento Sanitário, né? Os outros dois, eu não sei a sigla, mas aí vai ser uma oportunidade para todos nós estarmos aprendendo na segunda tela que vai ocorrer no dia 18. O link de acesso à segunda tela será o mesmo, gente, para facilitar, tá ok? Com correção, né, de alguns imprevistos que ocorreram. Não se preocupe, qualquer mudança que acontecer, o suporte vai informar vocês bem antes que aconteça o evento. Fiquem bem, até o próximo encontro. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até o próximo. Boa noite.